Alguma vez já parou para pensar como é que a gente sabe a idade de uma rocha? Ou de um osso que ficou enterrado por, sei lá, milhões de anos? Parece coisa de filme, né? Mas é pura ciência. E hoje a gente vai mergulhar fundo nesses relógios escondidos que revelam o passado da Terra. Pois é, essa pergunta é o ponto de partida de uma história de detetive simplesmente incrível. Pensa nisso como uma investigação do caso mais antigo que existe, a história do nosso planeta. E olha, como em toda boa investigação, a gente começa com as pistas que estão bem na nossa frente. E a primeira grande pista está literalmente debaixo dos nossos pés. São as camadas da Terra. Geólogos e paleontólogos, com o tempo, aprenderam a ler essas camadas como se fossem as páginas de um livro de história gigantesco. O primeiro método que os cientistas desenvolveram foi o que a gente chama de datação relativa. A ideia central por trás dela é o princípio da sobreposição. É um nome meio chique, mas o conceito ajuda a gente a entender a sequência dos fatos, o que veio antes e o que veio depois, sem cravar uma data exata. A lógica é bem simples, na verdade. Pensa num cesto de roupa suja. As roupas que estão lá no fundo foram as primeiras a serem jogadas, certo? Então elas são as mais antigas da pilha. Com as camadas de rocha, os chamados estratos, é a mesmíssima coisa. As camadas mais profundas se formaram primeiro, então são mais antigas que as de cima. Essa é a base da estratigrafia. Só que saber a ordem não era o suficiente. É como ler um livro e entender a sequência dos capítulos, mas não ter a menor ideia de quando ele foi escrito. Para as perguntas realmente grandes, tipo qual a idade da Terra, a gente precisava de um relógio de verdade. A gente precisava saber a data de publicação desse livro. E aí que vem a grande virada na nossa investigação. A descoberta que nos deu esse relógio foi a radioatividade. Acontece que alguns elementos instáveis na natureza decaem numa taxa constante, sabe? Eles funcionam como relógios atômicos perfeitos que a natureza nos deu de presente. E a chave para usar esses relógios é um conceito chamado meia-vida. O nome pode parecer meio complicado, mas a ideia é bem simples na verdade. É o tempo que leva para metade dos átomos de um elemento radioativo se transformar em outro. Essa é a nossa ferramenta forense definitiva. Olha, essa analogia da pipoca é genial. Imagina só, você leva 1 hora para comer metade do balde. Depois de mais 1 hora, come metade do que ainda tinha lá. Essa taxa constante com que a pipoca some é exatamente o que acontece com a meia-vida de um elemento radioativo. Perfeito, né? E o mais legal é que cada elemento radioativo tem sua própria meia-vida. O Césio-137, que ficou famoso por causa do acidente em Goiânia, tem uma meia-vida de 30 anos. Já o carbono-14, que a gente usa muito para datar fósseis, tem uma de 5.700 anos. E o urânio-238. A meia-vida dele é de inacreditáveis 4,5 bilhões de anos. Por isso, eles são úteis para datar coisas de épocas totalmente diferentes. Certo, mas como isso nos dá a idade da Terra? Bom, os cientistas se concentram no urânio-238, que com o passar de muito tempo se transforma em chumbo. Então eles analisam as rochas mais antigas que existem e medem a proporção de urânio para chumbo. E claro, eles têm como garantir que aquele chumbo veio mesmo do decaimento do urânio. Sabendo a meia-vida do urânio, é só fazer a conta para descobrir há quanto tempo esse relógio está funcionando. E o veredito final? Depois de aplicar esse método nas rochas mais antigas da Terra e até em meteoritos que se formaram junto com o nosso sistema solar, a ciência chegou num número que, olha, é de cair o queixo. A Terra tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. É uma evidência poderosíssima escrita nas próprias pedras. Ok, com a idade do planeta mais ou menos estabelecida, a investigação se voltou para a história da vida e, claro, da própria humanidade. Como a gente consegue datar os restos dos nossos ancestrais e traçar essa jornada incrível pelo tempo? Para isso, a gente usa um tipo especial de carbono, o carbono-14. Enquanto um ser vivo, seja planta ou animal, está vivo, ele absorve esse carbono-14 da atmosfera numa proporção constante. A partir do momento que ele morre, essa troca para. Aí, o carbono-14 que já estava no corpo dele começa a decair. Com aquela meia-vida de 5.700 anos, é só medir quanto sobrou para calcular quando o organismo morreu. Por exemplo, no estudo, os cientistas calcularam a idade de um fóssil que tinha só 10% da quantidade original de carbono-14. O resultado? O fóssil tinha 18.940 anos. Isso nos dá uma janela muito clara para o passado mais recente da Terra e da presença humana por aqui. Mas o carbono-14 tem um limite, sabe? Ele só funciona bem para datar coisas de até uns 50 mil anos. Para ir mais fundo na história humana, a gente precisa de outras técnicas.
É aí que entra a ressonância de espinho eletrônico, ou RSP. Ela usa o esmalte dos dentes, que vai acumulando danos da radiação natural com o tempo. Isso permite datar fósseis de centenas de milhares de anos, nos ajudando a descobrir a idade de espécies como os neandertais e os primeiros Homo sapiens. Agora, toda boa história de detetive tem suas reviravoltas, né? E a ciência não é um livro de regras fechado. Pelo contrário, é um campo de debate o tempo todo. E com a datação radiométrica não é diferente. Existem debates em andamento. Uma perspectiva crítica que aparece em algumas pesquisas levanta uma possibilidade interessante. E se as idades radiométricas não refletissem apenas a passagem lenta e gradual do tempo? A hipótese é que eventos de energia altíssima, como o impacto de um asteroide gigante, poderiam, teoricamente, ter alterado as taxas de decaimento no passado. Essa linha de pesquisa aponta para certas anomalias que de fato desafiam um modelo padrão. Por exemplo, já foram detectados vestígios de carbono 14 em fósseis de dinossauros que, em teoria, não deveriam ter mais nada de C14 depois de milhões de anos, ou a incrível preservação de tecidos moles nesses mesmos fósseis. São quebra-cabeças que a ciência continua investigando, explorando todas as possibilidades. E tudo isso nos deixa com uma pergunta fundamental. A história da Terra foi um processo lento e gradual ou foi marcada por catástrofes violentas e repentinas? A verdade talvez seja uma mistura complexa das duas coisas. O mais importante é entender que essa investigação sobre o tempo profundo nunca para. A cada novo fóssil, a cada rocha analisada, a história do nosso planeta fica mais rica, mais complexa e, honestamente, ainda mais fascinante.